Buenos días, bienvenidos a más una clase con la maestra Andressa. Chicos, te los extraño mucho. Galerinha, tô morrendo de saudade. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando da saúde, cuidando da família e também mantendo uma rotina de estudo, tá, pessoal? Se Deus quiser, logo a gente vai estar juntos. Bom, galerinha, antes da gente fazer a correção da tarefa, eu quero comentar rapidamente a revisão, tá? Essa revisão ela já está no site, eu passei ela no site, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre ela, tá? Primeira coisa, no exercício número 1, tá? Eu fiz uma lista, uma pequena lista. Cada um poderia fazer a sua. Então, o objetivo era que você fizesse uma lista com as palavras que você acreditasse ser mais importante do vocabulário do cinema, tá bom? Eu coloquei taquilha, película, butacas, entrada, palomitas, romântica, policíaca. Então eu coloquei desde as coisas que fazem parte, né, os objetos que fazem parte de um cinema, até as coisas que são consumidas, que dão acesso, e ao que é consumido, o que as pessoas vão lá para fazer o que? Os filmes, né, para ver os filmes. Então, quais películas? Coloquei 2 gêneros, romântica e policíaca, tá bom? Já o exercício número 2 também era um exercício pessoal. Vocês tinham que escrever uma frase utilizando cada verbo de câmbio que a gente aprendeu nas aulas. Eu fiz dessa maneira, mas assim, lógico, depois quando a gente puder corrigir de cada um, né? Alguns alunos conseguiram mandar lá, mas não tem importância, porque por enquanto esse não, a gente ainda não está cobrando essa devolutiva dos exercícios, mas quando eu conseguir visualizar de cada um, fica melhor para ter certeza, tá bom? Bom, as minhas frases ficaram: el mundo se ha convertido una locura, verdade? De repente todo está una loucura. Então, o mundo se ha convertido foi uma mudança brusca, uma mudança assim que ninguém estava esperando, verdade, gente? Então, eu tô falando com relação à situação atual e é uma verdade, né? Então, por isso que eu coloquei o converter-se em, porque a gente já viu que o converter-se em, ele mostra essa situação inesperada, né? A segunda frase: a vezes mi madre se pone mal-humorada. Então, essa é aquela situação que tem a ver com o estado de ânimo, poner-se em, né? Ele mostra uma situação imediata, que ela tem um gatilho, ela tem alguma coisa que desencadeia aquilo, e não é para sempre, geralmente está associada a um estado de ânimo, esse tipo de verbo, né? Depois, terceira frase: después del noviazgo, Carlos se volvió um monstro. Então, noviazgo é casamento, né? É um noivado. Então, teve o noivado, aí eles se casaram. E aí a gente já sabe que quando a gente utiliza esse verbo, ele mostra uma mudança de caráter, e uma mudança de caráter permanente, uma situação que também assim ninguém espera, mas envolve uma mudança ruim, tá? Geralmente é uma mudança ruim de caráter. Próxima frase: Clara se quedou sorda com a explosão. Então, galerinha, a gente viu que o verbo de câmbio quedar-se, ele mostra geralmente mudanças físicas que são decorrentes de acidentes ou de algum tratamento, de alguma cirurgia, e ele mostra situações duradeiras, permanentes, tá bom? Foi o que aconteceu com a Clara, ela se quedou sorda. Incluso quando escrevi essa frase, me recordado que alguns alunos
Luísa, Raíssa, outras chicas mencionaram que estavam lendo um livro que contava justamente a história de uma chica que se quedou coja, então ela quedou paraplégica, alguma coisa assim. E foi bem interessante, porque quando a gente viu essa matéria, vocês deram esse exemplo dessa menina, tá? Uma história bem legal. Depois passa para mim o nome do livro, para aproveitar para ler agora nas férias. Nessas férias que não são férias, são necessárias, né? Estarmos em quarentena, mas os professores, nós trabalhando e você estudando, tá bom? Depois a outra frase: eu me hice uma maestra como queria. Então a gente viu que o verbo hacer, né, o hacer-se, ele mostra um esforço, né, um esforço que a pessoa trabalhou, né, e ela conquistou, tá? A diferença do hacer-se para o chegar a ser é que o chegar a ser, ele é um esforço mais demorado. Ele é algo que a pessoa vai às vezes buscar a vida inteira para que aquela ação, para que aquilo aconteça na vida dela. Então eu dei um exemplo aí, ó. Graças a seus esforços, Anitta chegou a ser muito conhecida. Então, para quem conhece, quem segue a Anitta, antes, né, de ser, ela não é só uma cantora, ela não é só aquela cantora que levanta a bandeira de um ritmo que é o funk e que agora ela tá até um pouco pop. Ela teve por trás dessa mulher, então só para vocês terem uma ideia, ela cursou a administração, então por isso ela consegue gerenciar a carreira dela, a vida dela. Então ela não tem só pessoas que assessoram, ela tem noção de como empregar o dinheiro e no que investir. Segundo, ela fez inglês, fez aula de espanhol. Então, quando ela pensou, quero fazer carreira fora do Brasil, ela passou a estudar as duas línguas. Para ela buscar uma parceria, para ela poder participar e ter esses estrangeiros participando das suas músicas, ela precisou se esforçar. E não é de uma noite para o dia, né? Não é de uma hora para outra. Então faz muitos anos que a Anitta está empregando, né? Esforçando para chegar a ser muito conhecida. Por exemplo, Pelé chegou a ser o melhor do mundo. Então, igual que ele, aún não há. Então existem muitos jogadores bons, tanto como ele, mas igual ainda não. Eles precisam continuar, né? Então o Cristiano Ronaldo, esses que estão ativos ainda, eles têm que continuar se esforçando para lá no final eles terem essa mesma equiparação com o Pelé, por exemplo. Tranquilos? Depois, o exercício número 3, vocês tinham que explicar com as palavras de vocês, né? A irregularidade do gerúndio que cambia lá I por J e colocar ao menos um verbo como exemplo. Lá na apostila vocês tinham essa explicação. E aí eu coloquei para ficar bem fácil para vocês verem. São verbos que indicam que a ação ocorre no momento del habla. Se a raiz del verbo finaliza em vocal, se le agrega a terminação yendo em lugar de yendo. Bem fácil, não? Bem tranquilo. Não há dúvida com relação a isso. Se houver, quero que me perguntem, me enviem mensagens. E o último exercício, vosotros sabiam que escrever um texto, um diálogo, tá? Usando as pontuações que a gente aprendeu, então exclamação, interrogação, coma, talvez ponto e coma, os pontos suspensivos, a pontuação que vocês quisessem usar. Agregada a essa pontuação, o tema do texto era sobre a linguagem típica de internet. Então vocês tinham que imaginar
que vocês estivessem falando com um amigo. E esse amigo ou amigo, ele tinha que ser um espanhol ou uma espanhola. E vocês tinham que utilizar pelo menos 5 palavras que são da linguagem de internet no espanhol. Aí, olha como que ficou o texto da maestra. Hola Henrique, como estás? Bien, ¿y tú? Surfeando como siempre. Te enviaré unas fotos y espero que las downloades en tu ordenador. Aquí, ya he visto, voy a descargarlas. Perfecto. Vamos a emalearnos siempre. Hasta luego. Hasta. Se eu quisesse dar sequência, a história ficaria até mais bonitinha. Mas, resumidamente, né? Um tá navegando na internet e aí ele falou, bom, eu enviei algumas fotos para que você faça o download. Aí o amigo falou que já viu que elas chegaram e que ele ia baixar, né? E aí no espanhol fica descargar, né? E aí eles falaram assim no final, vamos emalear-nos? Então vamos procurar sempre trocar e-mails pra gente estar sempre pertinho, falando, né, um com o outro. Então essa foi assim, esse foi um pequeno comentário sobre essa revisão. Se você tiver dúvida, por favor, tá? É só fazer a gentileza de te enviar para a maestra. Aí eu pedi que vocês leyesen o texto, tá? O cuento que estava na página 39, 40 e 41 e pedi que respondesse o exercício número 1, que incluso já havia puesto a resposta no clipe escola. Aí agora eu vou ler, eu quero que vocês abram a apostila, por favor, lá na página 39. Eu quero que vocês acompanhem a leitura desse texto, porque aí a gente vai terminar de fazer a interpretação dele, tá bom? Então, muita atenção à minha leitura. Viajar é lindo a veces. Mi marido se llama Carlos y es argentino. Hace unos años, cuando nos casamos, él trabajaba en Bariloche durante la temporada de invierno. San Carlos de Bariloche es un hermoso pueblo que queda al sur de Argentina en la cordillera de los Andes, entre lagos y cerros. De junio a septiembre se llena de turistas que practican esquí y divierten en la nieve. Pero en esa época yo no conocía la ciudad. Yo estaba en San Pablo y tenía que encontrarme con Carlitos en Buenos Aires para después ir juntos a Bariloche. Tomé el ómnibus y me fui. Está muy bien. Ahí. De San Pablo a Buenos Aires son como 2.500 kilómetros. El micro hace el recorrido en 40 horas, con paradas para comer algo y ir al baño. El viaje suele ser tranquilo, pero ese día había una señora a mi lado con un bebé que lloró toda la noche. Además, había unos nenes que iban y venían por el pasillo. Al fondo, unos jóvenes se pusieron a cantar. Y en el asiento de adelante, un señor se dedicó a contarle toda su vida al vecino. Cuando llegué a Buenos Aires, Carlos había comprado un alto porque en Bariloche hay muchas cuestas y el transporte es escaso, y porque el alto era mejor para conocer la región, según él. Muy bueno. Pero resulta que el alto tenía como 40 años y estaba todo descompuesto. Las ventanas no cerraban, el motor y las ruedas hacían un ruido extraño. Además, estaba lleno de mugre y de agujeros. Me niego a viajar en esta cosa, dije aterrada. El alto no tiene nada de malo. En el taller lo dejan nuevo, contestó optimista. El taller de reparación quedaba lejos del centro, en un barrio que se llama Munro, lleno de pequeñas fábricas e industrias.
Todos os dias tomávamos o trem em la estação Retiro em Buenos Aires e íbamos a Muro a ver se o alto estava listo. Não estava. Mis amigos me perguntariam mais tarde: ¿hiciste compras en la calle Florida? No. ¿Fuiste al Teatro Colón? No. ¿Viste la Galería Pacífico? ¡Qué hermosa! No. Pero entonces, ¿qué hiciste en Buenos Aires? Fui a Munro. Los días pasaban, los mecánicos trabajaban, pero no terminaban de arreglar el alto, que faltaba un ajuste, que no conseguían un repuesto, que llovía y no podían pintar. Carlitos empezó a ponerse impaciente porque estábamos a mediados de mayo y él tenía que presentarse a su trabajo a principios de junio. Por eso decidió sacar el alto de taller tal como estaba. Es mejor ponernos en marcha antes que nos gastemos toda la plata en el hospedaje y comida, reflexionó sabiamente. ¿Ustedes van a Bariloche? Preguntó una conocida al día siguiente. Salimos mañana, le contestó Carlitos. Espera aí. Aqui. ¿Ustedes van a Bariloche? Preguntó una conocida al día siguiente. Salimos mañana, le contestó Carlitos. Mi mamá vive en Bariloche y mis hijos quieren ir a verla. ¿Podrían llevarlos? Si no es molestia. Con mucho gusto, señora. ¿Van por la costa? Añadió la señora. No, vamos por la pampa, que el camino es más corto. Me habían dicho que en Bariloche hace mucho frío en el invierno, un promedio de 10-15 grados bajo cero. Por eso yo llevaba campera, chalecos, botas forradas, gorra, bufanda, guantes, pantalones y medias de lana. Además de su equipaje, la nena llevaba una muñeca de trapo enorme, que era un estorbo, y el niño llevaba regalos para la familia. Aqui, esse texto está adaptado, há uma continuação, tá? E porque assim, dá vontade da gente saber o que foi que aconteceu, né, pessoal? Como que foi esse trajeto? Eles conseguiram chegar? Não fica claro, né, pela leitura do texto. Para isso, vocês podem estar buscando o texto original, tá bom? Quem quiser, claro. Descobrir o resultado aí dessa viagem louca com esse carrinho, que será que esse carro aguentou chegar lá? O que vocês acham, hein? Bom, enfim, aí o exercício de número 1 já havíamos visto as respostas, tá? Quem ainda não havia respondido, então, ó, letra A, F, B, V, C, V, D, F, E, F. E aí, eu quero que vocês, tá, façam a interpretação da página 42. Então, eu vou ler e vou explicar. Lá na página 42, vocês vão ter lá número 2, ó. Relaciona as expressões em espanhol e em português. Então, vocês vão ter que, por dedução, relacionar as duas colunas. Ver o que por exemplo, pode significar ir a dedo. O que pode significar estar listo. Tendo como base tudo que a gente fala nas aulas, desde quando a gente se conheceu, a gente já sempre fala sobre o que é listo, né? O que seria estar listo? Estar pronto, né, pessoal? Então, vocês vão relacionar. Na número 3, algumas palavras se parecem ao português, pero em espanhol têm significado distinto. Escribe em português o significado equivalente de las seguintes palavras segundo o contexto do texto. Então, a gente já sabe que banho, tá? Pra gente
seria tomar banho, mas qual que é o significado da palavra banho na verdade? O que que significa? Banheiro. Então é isso que eu quero que vocês façam. Para vocês fazerem isso, vocês podem usar o dicionário, vai ter palavra que vocês já vão saber, porque a gente já viu em algum momento do curso dos anos, ou vocês podem utilizar inclusive a internet para pesquisar esses falsos amigos, né? E palavras que nem são falsos amigos, palavras que são diferentes mesmo, que pra gente seria uma coisa, para eles são outras, tá? A número 4. Contesta em espanhol de acordo a tu comprensión lectora. Então, vocês vão fazer a resposta, responder em espanhol de acordo com o que vocês entenderam do texto. Na letra A da número 4, pergunta assim, ó: Donde queda San Carlos de Bariloche? Então, de acordo com o que você entendeu do texto, eu entendi que San Carlos de Bariloche está al sur de Argentina, em la Cordillera de los Andes. Então é só isso, eu quero que vocês respondam em espanhol, de acordo com o que vocês entenderam, pode retirar a frase do texto, fica à vontade. Bom, luego al próximo vídeo haré la corrección de la página 42 y ya voy a empezar con el contenido nuevo, tranquilos? Então, logo o início do próximo vídeo, a maestra vai fazer a correção dessa página que eu deixei e aí já vou explicar classe 7. Tranquilos, chicos? Entonces, hasta luego, hasta mañana.